Antes de começar, quero deixar claro que essa história é verdadeira. Nenhum detalhe foi inventado. No meu primeiro ano no colégio, eu já tinha ganhado uma pequena reputação de criança turbulenta e já tinha tido vários desentendimentos com o policial responsável pela escola. Um dia, enquanto eu estava em casa assistindo televisão na sala com minha irmãzinha, alguém tocou a campainha. Ela se assustou porque nossos pais não estavam em casa. Eu era a mais velha de 4 filhos e, apesar do meu lado rebelde, continuava sendo a irmã mais velha responsável. Eu não me preocupei. Logo pensei que devia ser o carteiro, algum vendedor insistente ou talvez um vizinho vindo saber notícias. Me aproximei da porta e perguntei calmamente: "Quem está aí?" "Abra, é a polícia", respondeu uma voz masculina. Nossa porta não tinha olho mágico, o que já é outra história por si só. Mas algo na voz dele me incomodava. Ela era fria, distante. Virei-me para minha irmã e sussurrei que não tinha certeza se aquele homem era mesmo policial. Pedi para ela subir e verificar se Jason e Ashley estavam bem, dizendo que eu cuidaria da situação. Ela saiu correndo para o outro lado da porta. O homem começou a chamar alguém pelo nome, afirmando que essa pessoa morava ali. Respondi que ele devia estar enganado, pois ninguém com esse nome morava ali. Ele retrucou dizendo ter um mandado que dizia o oposto e depois me questionou de forma acusadora se eu estava mentindo. Eu insisti que a pessoa que ele procurava não morava ali. Foi então que ele perguntou: "Então quem acabou de subir as escadas?" Nesse momento, um arrepio percorreu meu corpo. Havia uma janela longa ao lado da porta, com um vidro fosco grosso. Do lado de fora, era quase impossível distinguir claramente o interior, ainda mais porque nenhuma luz estava acesa e era dia de onde ele estava. Ele nunca poderia ter visto minha irmã, a menos que estivesse se concentrando intensamente. Instintivamente me senti ameaçada. Não importava quem era aquele homem, ele claramente havia ultrapassado um limite. Fiquei muito menos educada. Eu disse a ele que era minha irmã e que ela obviamente não era o homem adulto que ele procurava, e perguntei por que ela tinha corrido. Ele respondeu friamente que eu não podia falar com ele assim. O tom dele estava irritado, como se eu devesse simplesmente confiar na palavra dele. Falei que se ele fosse mesmo policial, fazia mal o trabalho, pois estava no endereço errado e nada provava que era policial. Ele me respondeu que era só eu abrir a porta para verificar. Nesse momento, vi minha irmã espiando do alto da escada e fiz sinal para ela recuar. Tínhamos uma porta de tela resistente na frente da entrada e, por reflexo, eu a tranquei. A Porsche estava aberta e eu arrisquei abrir a porta principal, deixando apenas a porta de tela fechada, só para ver com quem eu estava lidando. O homem na Porsche realmente parecia um policial. Ele mantinha a mão na arma e olhava constantemente atrás de mim, como se procurasse alguém ali. O comportamento dele só aumentou minha desconfiança. Começou a me interrogar insistentemente sobre minha irmã, tentando encontrar contradições. Repeti para ele que foi ela quem subiu para o andar de cima. Ele me perguntou como eu podia ter certeza disso, e se não fosse a pessoa que ele procurava, ele me encarou por trás dos óculos escuros, tão grandes que pareciam esconder seu rosto. Com minha mãe, eu costumava assistir a programas de crimes reais. E mesmo que pareça bobo, eu sentia que ele sabia que estávamos sozinhas em casa. Até então, ele nunca perguntou onde estavam meus pais. Ele disse que, segundo seus documentos, o homem procurado morava em nosso endereço. Respondi que morávamos ali há vários anos e que antes de nós, uma mulher morava sozinha naquela casa. Frustrado, ele anunciou em tom autoritário que entraria para verificar pessoalmente. Respondi que não. Ele me acusou de atrapalhar a investigação policial e ordenou que eu abrisse a porta, ameaçando problemas. Eu sabia que era preciso mandado para entrar na casa de alguém. E quando eu fico teimosa, ninguém ganha, exceto meus pais. Policial ou não, ele não ia se aproximar de... Só nesse momento ele pediu para falar com meus pais, tentando me assustar, dizendo que queria conversar com eles sobre o meu comportamento. Falei para ele que eles estavam no supermercado, mas sentia que ele já sabia que não era verdade. Então, de repente, ele agarrou a porta de tela e tentou abri-la, descobrindo que ela estava trancada. Ele me ordenou que abrisse, eu recusei, então fechei a porta principal, me escondi no meio da escada e fiquei ouvindo. Ele puxou e sacudiu a porta de tela, resmungando que deveria me prender para me dar uma lição. Depois ele simplesmente foi embora, atravessando o jardim do vizinho, como se nada tivesse acontecido.
Foi aí que percebi que não tinha visto nenhum carro de polícia por perto. Nós morávamos em casas geminadas e eu teria conseguido ver um veículo sem dificuldade. Meus pais chegaram pouco depois. Contei tudo para minha mãe. Ela me disse que eu não deveria ter aberto a porta e que deveria tê-la chamado imediatamente. Ela me puniu antes de pedir ajuda para guardar as compras. Após o incidente, os vizinhos passaram a nos visitar mais, e meus pais contrataram uma babá sempre que saíam sem nós. Não posso ter certeza, mas estou convencida de que aquele homem não era policial. Se eu deixasse ele entrar, colocaria minha família em risco. A todos que estão ouvindo essa história, ensinem aos seus filhos que um uniforme não é suficiente, é preciso pedir o número da identificação, ligar para a delegacia para verificar. Investir em uma boa vida e uma porta sólida pode fazer toda a diferença. Isso aconteceu comigo há alguns anos, na época em que eu ainda morava na casa da minha infância, na Califórnia. Eu tinha acabado de herdar a casa da família, e minha prima tinha decidido vir morar com meu marido e comigo, enquanto ela fazia faculdade em uma universidade próxima. Minha prima e eu trabalhávamos juntas em uma loja de brinquedos, mas eu geralmente fazia turnos de manhã, enquanto meu marido e ela trabalhavam à noite. Então, havia muitas noites em que eu ficava completamente sozinha em casa, algumas semanas antes de tudo isso realmente começar. Eu estava levando algumas coisas para colocar no meu carro quando notei uma van marrom estranha estacionada do outro lado da rua. Ela não tinha janelas na parte de trás. Enquanto eu guardava minhas coisas no porta-malas, o homem na van fez barulhos estranhos. Curiosa, tentei ver o rosto dele, mas o boné preto dos Giants estava bem baixo na cabeça, então achei que era só um cara esquisito. Também mostrei o dedo do meio para ele antes de entrar em casa. Cerca de 2 horas depois, saí de novo para ir a algum lugar e ele ainda estava lá, estacionado exatamente no mesmo lugar. Na hora, eu nem dei muita atenção para isso. Entrei no meu carro e fui dirigindo até a casa de uma amiga. Dei uma olhada no retrovisor e vi que a caminhonete marrom estava me seguindo. Peguei várias ruas diferentes e ele me seguiu em todas elas. Estacionei em frente à casa do meu padrasto, pensando que, se o homem tentasse algo, eu poderia correr e me refugiar lá. Quando parei, a caminhonete passou devagar na minha frente. Olhei para dentro e o homem fez um gesto de pistola com a mão, apontou para mim e gritou "Pong" bem alto, antes de sair em alta velocidade. Sempre tive receio de ficar sozinha em casa, pois ela me deixava desconfortável, especialmente à noite, por ser mal iluminada. Quando eu estava sozinha, quase sempre ficava na cozinha, porque era o cômodo mais iluminado. Uma noite, eu estava assistindo a uma série no meu computador, quando de repente ouvi alguém batendo violentamente na porta, e a maçaneta começou a se mexer. Na hora, eu me assustei, depois olhei as horas, era por volta das 22 horas. Eu sabia que minha prima deveria chegar do trabalho nesse horário, então me levantei e abri a porta. Não havia absolutamente ninguém na varanda. Chamei minha prima pelo nome dela, mas não obtive resposta. Liguei para ela no celular e ela atendeu na hora, dizendo que já estava indo para casa, antes que eu falasse algo. 3 batidas fortes ecoaram na porta entre a cozinha e a garagem, enquanto a maçaneta tremia violentamente. Bati a porta da frente, tranquei e coloquei a corrente, depois me refugiei no meu quarto. Minha tia me ligou enquanto minha prima chamava a polícia e fiquei escondida sob um cobertor até ela chegar. Quando ela chegou, os policiais pediram que eu saísse para explicar o ocorrido. Enquanto eu falava, percebi uma agitação do lado da casa. Me aproximei, mas um policial me segurou. Eles abriram o portão e eu vi que a porta da garagem, que nós sempre deixávamos trancada, estava escancarada. Todos os policiais então sacaram suas armas e entraram na garagem, mas não havia ninguém lá dentro. Mais tarde, eles me disseram que provavelmente eram apenas adolescentes fazendo uma brincadeira de mau gosto, e que se eu sentisse medo de novo, era só ligar para eles. Cerca de 1 semana depois, eu estava assistindo algo na sala com minha prima e meu marido. Ao passar pela janela, perto da porta da frente, vi um homem na calçada, usando o mesmo boné de beisebol, parado, olhando fixamente para a nossa casa. Quando ele percebeu que eu estava olhando para ele, imediatamente olhou nos meus olhos e me deu o sorriso mais perturbador que já vi na vida. Gritei para o meu marido sair, mas quando me virei, o homem tinha desaparecido. Reconheço que esse boné é muito comum e que muitos torcedores usam. Então não posso afirmar com certeza que era o mesmo indivíduo,
mas meu instinto me dizia que 3 dias depois eu me encontraria sozinha em casa. Mais uma vez, eu estava muito tensa, mas tentava me convencer de que tudo ficaria bem. Eu estava fazendo cookies na cozinha, quando achei que ouvi alguém bater na porta de vidro deslizante que dava para o jardim. Meu corpo imediatamente ficou paralisado. As luzes do jardim estavam apagadas, as da cozinha acesas, e o reflexo no vidro me impedia de ver se alguém estava lá fora. Por alguns segundos, tudo ficou em silêncio. Então alguém bateu novamente. Eu gritei, incapaz de me mover. A pessoa então correu para a varanda, bateu nas 2 janelas da sala e depois voltou para a porta de vidro tentando abri-la. Nesse momento, finalmente reagi. Peguei minhas chaves, saí correndo e me tranquei no meu carro. Liguei para a polícia na hora. Pouco tempo depois, decidimos vender a casa. Até hoje, ainda tenho muita dificuldade em ficar sozinha em casa, mesmo morando agora a 2 estados de distância. Na época, eu estava na segunda metade dos meus 20 anos e meu namorado e eu decidimos passar alguns dias em St. Augustine, na Flórida. Nós 2 nos apaixonamos por esse lugar por causa da sua estética antiga e da incrível riqueza histórica. Afinal, é a cidade mais antiga dos Estados Unidos. E, sinceramente, não poderíamos sonhar com algo melhor. Estamos hospedados em um hotel muito agradável e passamos nossos dias passeando pela cidade, visitando museus, aproveitando essa atmosfera que parece fora do tempo, longe da modernidade a qual estamos acostumadas. Uma tarde, provavelmente no 2º ou 3º dia, estávamos as 2 no nosso quarto de hotel. Quando meu namorado disse que ia nadar na piscina, pedi que fosse sem mim, pois precisava adiantar um projeto do estágio. Olhando para trás, eu realmente gostaria de tê-lo acompanhado. Cerca de 1 hora depois, fiz uma pausa e decidi tirar um cochilo. Esse projeto tinha me deixado completamente exausta. Eu deixei bem claro para o meu namorado que eu ia dormir, para ele não vir me acordar. Enfim, acabei dormindo por uma boa hora. Acordei de repente, sem saber muito bem porquê. Foi aquele tipo de despertar brusco, como depois de um pesadelo ou no meio do sono. Paradoxal. Me levantei quando achei que ouvi uma respiração vindo de algum lugar do quarto. Era fraca, mas ressoava o suficiente para que eu ouvisse claramente. Eu sabia que não era o ar-condicionado, já que tínhamos desligado ele na noite anterior. A partir daí, o pânico começou a crescer. Eu não sabia o que era nem de onde vinha. Sair para inspecionar o quarto sozinha estava fora de questão. Então fiz a única coisa lógica. Saí do quarto e avisei a segurança do hotel. Um pouco mais adiante, no corredor, expliquei a eles que tinha ouvido uma respiração e que não sabia de onde vinha. A segurança inspecionou o quarto, assim como meu namorado, que tinha acabado de voltar. Mas, para minha grande surpresa, eles não encontraram absolutamente ninguém e não conseguiram identificar nada de anormal. Concluímos que era o ar-condicionado, ainda mais porque meu namorado ouvira que o sistema estava com defeito no prédio. Naquela noite fomos dormir. Horas depois, meu namorado me acordou. No começo, eu não entendia o porquê, mas então ouvi novamente aquela respiração, a mesma de antes. Desta vez, eu estava perfeitamente acordada, não era minha imaginação, o barulho estava até muito mais alto. Foi então que meu namorado apontou para um lugar em que ninguém tinha pensado até então, a saída de ventilação. Eu o observei se aproximar com o celular e iluminar o interior do duto. Ele imediatamente recuou gritando, e por uma fração de segundo, eu vi um rosto lá dentro. Nós fugimos do quarto correndo e avisamos imediatamente a gerência do hotel. O gerente, visivelmente em choque, chamou a polícia. Os agentes inspecionaram o quarto e o duto de ar. Eles então descobriram dentro do armário uma escotilha escondida que levava a uma passagem dentro das paredes. Alguém podia entrar rastejando e fechar a escotilha sem deixar rastros. Graças a essa descoberta, a polícia conseguiu prender um homem. Era o recepcionista do hotel. Ele fazia isso há meses, o que significa que ele espionava os hóspedes enquanto eles estavam lá. Sexo, inclusive eu. Ele foi preso imediatamente. De volta ao 501. O hotel nos reembolsou totalmente pela estadia, o que claramente parecia uma tentativa de evitar processos judiciais. Decidimos não processá-los, conscientes de que não era diretamente culpa deles. Após esse episódio, meu namorado e eu evitamos hotéis e preferimos aluguéis particulares. Mesmo assim, isso talvez não seja perfeito.
O mais assustador dessa história é que a polícia achou com esse homem várias fotos de hóspedes dormindo. Felizmente, nem eu nem meu namorado fomos observados, mas penso muito nas pessoas que talvez nunca saibam disso. Desde então, fiquei extremamente desconfiada. Eu sempre verifico se não há câmeras escondidas ou passagens secretas. Por muito tempo, sempre conferia atrás da cortina do chuveiro, achando que alguém podia estar escondido ali. Esse medo irracional de que no dia em que você não verificar, realmente vai ter alguém lá. Nada parecido aconteceu de novo desde então, mas essa paranoia nunca me deixou completamente. Essa é a nossa história. Espero sinceramente que ela sirva para lembrar o quanto a gente nunca sabe realmente quem pode estar nos observando sem que a gente perceba. Essa história aconteceu em outubro de 2012 e eu tinha 6 anos na época. Para contextualizar, eu sou uma mulher, tenho cerca de 1,50 metros de altura e sou bem magrinha. Estou especificando esse detalhe porque ele é importante. Depois disso, eu tinha ido visitar meus avós, que moravam em um adorável chalezinho numa pequena cidade da Carolina do Norte. Não vou dizer o nome da cidade, porque não quero que essa história se espalhe por lá. Se bem me lembro, era uma sexta-feira à noite. Meus avós tinham saído para fazer compras e comprar decorações de Halloween. Eles não comemoravam muito o Halloween, mas gostavam do clima e sempre davam doces para as crianças que passavam fazendo a ronda. Eu não quis ir com eles e disse que preferia ficar em casa jogando no meu Nintendo. DS naquela época, o DS era um dos melhores brinquedos que existia. Todo mundo, ou quase todo mundo, tinha um. Eles saíram, me deixando sozinha em casa e tentei aproveitar o momento, pois quase nunca ficava só. Por volta das 20 horas, eu estava tranquilamente jogando quando alguém bateu na porta, achando que eram meus avós voltando das compras. Corri para abrir, mas em vez disso, me deparei com um homem desconhecido. Ele parecia bem normal, embora parecesse um pouco nervoso. Ele perguntou se meus pais estavam em casa e disse que veio consertar o aquecedor. Estupidamente, eu respondi que estava sozinha. Nesse momento, ele deu um sorriso malicioso que me gelou o sangue. Falei para ele voltar mais tarde, quando meus avós estivessem em casa. Foi nesse momento que ele colocou o pé na porta, dizendo que podia muito bem fazer o concerto. Na hora, fiquei claramente desconfortável e tenho quase certeza de que ele percebeu que eu tinha apenas 16 anos. Eu entendia muito bem o que estava acontecendo, mas não tinha nenhuma chance de resistir fisicamente a ele, mesmo que eu tentasse. Como eu disse, sou pequena e frágil e nunca teria conseguido empurrá-lo mais. Eu tentava dizer não para ele, mas ele ficava agressivo, não aceitava minha recusa. Não sou indelicada por natureza, mas estava apavorada. Ele não estava apenas com raiva, ele também era muito maior e imponente do que eu. Eu já não sabia mais o que fazer. Eu estava prestes a correr para dentro de casa quando vi um carro estacionar em frente ao chalé. Eram meus avós, e meu avô imediatamente percebeu que algo estava errado. Ele saiu do carro e gritou para o homem sair imediatamente, dizendo que não hesitaria em estourar os miolos dele se ele não fosse embora. O homem então fugiu correndo, se afastando da casa e desaparecendo na noite. Depois disso, lembro que meus avós ligaram para o xerife, mas não sei se esse homem foi encontrado. A criminalidade era baixa na cidade, tornando esse incidente extremamente raro. Até hoje agradeço aos meus avós por terem chegado exatamente naquele momento. Se eles tivessem se atrasado 1 minuto, só Deus sabe se eu ainda estaria aqui para contar essa história ou não. Em 2017, eu tinha ouvido falar dessas histórias de pessoas fantasiadas de palhaço que andavam pela noite com facas. No geral, eu não dava muita atenção a esse tipo de boato porque eu já tinha preocupações pessoais demais para lidar. Na época, eu tinha 20 anos e era frequentemente acordada à noite pelo choro constante do meu recém-nascido. Era janeiro ou fevereiro, ainda havia neve. Eu quase nunca saía de casa e a única oportunidade que eu tinha de tomar um ar era quando eu levava o lixo para fora, bem ao lado da porta dos fundos. Uma manhã, ao jogar os sacos fora, olhei para a direita e notei pegadas bem embaixo da janela do quarto do meu bebê. Me aproximei para olhar mais de perto e vi que não havia apenas pegadas, mas também marcas de mãos na tela da janela. Foi estranho, mas como o bebê estava dormindo no meu quarto naquela época, eu não entrei em pânico na hora. Meu namorado, por outro lado, ficou completamente sem reação.
Dias depois, sozinha por volta das 3 da manhã, ouvi um barulho que não era exatamente um grito, mas um uivo estridente. Tem muitos gatos de rua por aqui, então pensei que devia ser isso e ignorei o barulho. Quando o sol nasceu, olhei pela janela e notei várias pegadas novas. Não faziam muito sentido, parecia que alguém só passava entre as casas. Não pensei muito nisso, pois havia várias casas ligadas às drogas em frente e pessoas atravessavam nosso jardim para voltar para casa. Cerca de 4 noites depois, novamente por volta das 3 da manhã, eu estava alimentando meu recém-nascido quando ouvi um barulho de algo roçando na casa. Do lugar onde eu estava sentada no sofá, eu conseguia ver a porta dos fundos. Ela tinha uma janelinha com persianas e não fechava muito bem por causa de uma barra de madeira no batente. Pausei a televisão e prestei atenção para ver se ouviria o barulho de novo. Foi então que eu a vi, bem na frente da porta dos fundos. Uma silhueta imponente estava parada atrás da janela, segurando uma grande faca de cozinha. As persianas fechadas só permitiam ver uma versão escura e embaçada da cena, mas isso já bastou para me gelar o sangue. Ele deslizou a faca contra o vidro e então bateu suavemente na porta. Enquanto isso, eu tentava desesperadamente entender o que fazer com um recém-nascido agarrado a mim. Como meu telefone estava no quarto, no andar de cima, e acima de tudo, algo em mim se recusava a tirar os olhos daquela silhueta. Eu me levantei e ajustei minha posição, porque eu realmente não queria que o bebê começasse a gritar. Naquele momento, ao entrar na cozinha, acendi a luz e disse em um tom calmo: "Ouça, eu já chamei a polícia e tenho certeza de que você não quer ter problemas com eles, então vá para casa." Eu não sei por que falei com ele de forma tão calma, quase normal, mas acho que ele realmente não esperava que alguém dissesse qualquer coisa. Ele ficou paralisado, como se estivesse falando consigo mesmo, hesitando e se perguntando se valia a pena continuar. Alguns segundos depois, ele fugiu de repente, correndo pelo corredor. Nada semelhante ocorreu depois, apesar da fúria do meu namorado por eu não tê-lo acordado para resolver ou chamado a polícia. Não sei se essa história pode ser chamada de encontro maluco, mas quando minha mente exausta pela falta de sono entendeu o que aconteceu e o que poderia ter ocorrido, fiquei profundamente abalada. Era para ser só uma noite, apenas um lugar para dormir. Antes de seguir viagem para Flagstaff, Nate e eu estávamos cruzando o país de carro desde Los Angeles, tentando chegar ao casamento do primo dele sem gastar dinheiro. Em um hotel, encontramos uma casinha no deserto, nos arredores de Kingman. Barata, limpa, uma casa em estilo adobe, no final de uma estrada de terra, com uma entrada de cascalho e uma varanda um pouco caída. Ela tinha charme, boas avaliações, nenhum sinal de alerta real e, acima de tudo, estava disponível para aquela noite. Reservei quase imediatamente. Chegamos por volta das 20 horas, o sol já tinha se posto, o ar ainda estava quente, meu celular estava quase sem bateria, mas eu tinha salvo as instruções de chegada. A chave deveria estar sob uma pedra falsa perto dos degraus. Peguei a chave, me aproximei da porta e parei. Nete! Ela já estava entreaberta. Nate me olhou. "Você abriu, não foi?" "Não, acabei de pegar a chave." Ele empurrou a porta. As luzes estavam acesas. Ficamos imóveis por alguns segundos, tempo suficiente para perceber que a televisão estava ligada. Na sala, uma lata de cerveja no balcão da cozinha e um par de sandálias perto da entrada, alguém já estava lá. Eu conferi a reserva, mesma data, mesmo endereço, uma noite, 2 pessoas, tudo estava confirmado. Então, uma voz se levantou lá de dentro. "Ah, oi." 2 pessoas apareceram, um casal na casa dos 30 anos, de aparência totalmente normal, tão surpresos quanto nós. O homem segurava o celular na mão. "Vocês são os proprietários?" "Não", respondi. "Nós reservamos esta casa para esta noite." Eles se olharam imediatamente. Eles também tinham reservado. Comparamos nossas confirmações, mesmo alojamento, mesma data, mesmas instruções. Nate e o homem saíram para tentar entrar em contato com o anfitrião. Nenhuma resposta. Fiquei na cozinha bebendo água enquanto a mulher tentava puxar conversa. Visivelmente nervosa, ela dizia que era estranho, pois já haviam alugado muitos lugares e isso nunca acontecera antes. Decidimos ficar calmas. Pensando que provavelmente era um erro de sistema, o homem sugeriu que dividíssemos a casa por uma noite e que fôssemos embora cedo pela manhã. Não era o ideal, mas estávamos exaustas.
Havia 2 quartos, um banheiro, espaço suficiente. Pensamos que aguentaríamos uma noite, mas nunca deveríamos ter ficado. A primeira hora passou sem problemas, cada uma no seu quarto. A gente fazia piadas desajeitadas sobre os bugs modernos. Coloquei música enquanto Nate mexia no celular. Aos poucos fomos pegando no sono, até que de repente as luzes se apagaram. Não só no nosso quarto, mas na casa toda, um estalo seco, como se o disjuntor tivesse caído. Nate se levantou de repente. Você ouviu isso? Abri um pouco a porta, o corredor estava mergulhado na escuridão. Ei, está tudo bem aí com vocês? Nenhuma resposta. Avancei, o chão rangeu sob meus pés, aquele tipo de barulho que a gente sente mais do que ouve. Encontrei a cozinha de memória e acendi a lanterna do meu celular. O quadro de luz ficava do lado de fora, na varanda. Ao chegar perto da porta de entrada, percebi que as sandálias tinham desaparecido. Uma corrente de ar atravessava a casa, então uma porta bateu nos fundos. A energia voltou ao religar o disjuntor principal. O casal nunca saiu do quarto. Nate bateu suavemente na porta deles. Tudo bem, silêncio. Voltamos para o nosso quarto e trancamos a porta. Foi aí que percebemos algo estranho. Minha bolsa de ginástica estava aberta, do jeito que eu tinha deixado. A carteira do Nate estava no chão, com os cartões meio que saindo. Jurei para ele que eu não tinha mexido. Ficamos sentados por muito tempo, sem falar, apenas ouvindo de vez em quando um leve barulho no corredor. Uma vez ouvimos água correndo por alguns segundos, depois parou. Por volta das 3 da manhã, eu precisei ir ao banheiro. Não queria sair, mas não tive escolha. Abri a porta descalça com o celular na mão e o corredor estava novamente mergulhado na escuridão. Ao passar pela sala, eu congelei. A mulher estava lá, parada em um canto, descalça de frente para a parede, com os braços ao longo do corpo, como uma estátua. Ela não reagiu. Mesmo quando o chão rangeu sob meus passos, eu recuei lentamente, entrei no banheiro e tranquei a porta. O armário embaixo da pia era grande, aberto por dentro. Minha mochila, aquilo era demais, eu precisava ir embora. Acordei Nate, ele não discutiu. Nós juntamos nossas coisas às pressas e fomos em direção à porta da frente. Ela estava trancada com uma corrente que não estava lá quando chegamos. Nate começou a tirá-la. Nesse momento, o homem saiu do segundo quarto bem atrás dele, segurando um taco de metal limpo quase novo. Já vão embora? Sim, vamos pegar a estrada cedo. Ele sorriu. Tem certeza? Vocês estão aqui há apenas algumas horas. Foi então que notei uma cicatriz grossa e esbranquiçada atravessando sua garganta, como se alguém já tivesse tentado degolá-lo. Ele percebeu meu olhar e seu sorriso se alargou atrás de mim. A mulher murmurou, só queríamos um pouco de companhia. Nate tirou a corrente. Eu abri a porta de repente e nós corremos até o carro. Ligamos o carro com as mãos tremendo. Eles não nos seguiram, ficaram lá, parados, olhando a gente ir embora. Nós denunciamos o incidente no dia seguinte, mas a polícia não encontrou nada. Sem casal, sem taco, nenhum sinal de arrombamento. Os registros mostravam apenas uma reserva para aquela noite, a nossa, apenas um uso da chave, o nosso, sociedade de rádio. Os proprietários disseram que a casa estava sem aluguel há quase um ano, retirada após um assalto. Ao tentarmos mostrar o anúncio, ele já não existia. Restava apenas um link estranho no histórico do navegador, um site desconhecido, hoje inacessível. A única página ainda visível exibia "Obrigada pela sua reserva" e logo abaixo, em letras minúsculas, "Novos visitantes chegam todos os dias".